dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem aí com seus familiares, estejam dentro de casa por enquanto, né? Seguro, espero que vocês estejam com a saúde boa e se divertindo também bastante nessa quarentena, aproveitando esse momento para estar em família e também procurando a Deus, não é? Bom, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer uma oração aqui agradecendo por mais esse dia, tá bom? Vocês aí na casa de vocês acompanham a minha oração. Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, esse dia. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti por mais essa semana que se inicia e que essa palavra que temos agora, Senhor Deus, seja realmente uma bênção para a vida de cada uma dessas crianças e todos que estão nos assistindo. E em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Muito bem. Bom, gente, uma perguntinha para vocês. O que a gente está comemorando hoje mesmo? Isso mesmo. Acertou quem disse que estamos comemorando a Páscoa. Isso, hoje é um dia muito importante para nós que somos cristãos, sabia? A gente comemora uma das datas mais importantes para o nosso calendário cristão da nossa vida, né? E por que a gente comemora isso, hein? Vocês sabem por quê? Bom, é por conta disso daqui? O que é isso daqui mesmo? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, não é? Ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. E aí, isso tem a ver com a Páscoa? Tem ou não tem? Bom, não tem a ver com a Páscoa. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente, na verdade, acredita. Infelizmente, foi uma invenção feita há muitos anos atrás, e aí as pessoas foram passando de geração em geração. Mas a Páscoa não tem a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem a ver com o ovo de Páscoa. Hoje a gente vai aprender qual que é o real significado da Páscoa para nós cristãos, tudo bem? Vem comigo? Cristo, nossa Páscoa. Isso mesmo, a nossa Páscoa e a história que a gente vai contar hoje tem a ver com a vinda de Jesus. Só que ela começa um tempo antes, alguns bons anos antes da vinda de Jesus, que é quando a primeira Páscoa foi celebrada. E pra gente contar como foi isso, a gente vai cantar, isso mesmo, nós vamos cantar uma música que tem a ver com esse início. Por que se deu essa Páscoa? Vem comigo? Bora lá, pessoal! Nós vamos cantar a música do Egito, de quando o povo foi liberto da escravidão. 1, 2, 3 e... Pessoal, quem é que se lembra aí da história do povo que estava lá há muitos anos, lá no Egito,
E aí eles estavam sendo o quê? Escravizados, muito bem. Só que aí Deus ouviu a oração deles e enviou um homem. Qual que era o nome desse homem mesmo? Moisés, isso mesmo. Deus enviou Moisés para poder libertar o povo do Egito. Só que antes de acontecer toda a libertação, aconteceram 10 coisinhas, que foram as 10 pragas, isso mesmo. Só que depois de 9 pragas, o faraó ainda estava endurecido com o coração. Então, o que aconteceu mesmo? Aconteceu a 10ª praga. E antes de acontecer a 10ª praga, Deus pediu ao povo de Israel que fizesse uma coisa. E essa coisa seria o início de uma nova era. E ela foi dita como a primeira Páscoa. O povo de Israel teve que fazer uma coisinha para que o anjo da morte não fosse lá. Vamos ler junto comigo o que aconteceu? Vamos lá. Êxodo 12, de 1 a 8. Vou pegar minha Bíblia e eu vou ler junto com vocês. Vocês aí na casa de vocês e eu aqui, combinado? Vamos lá. Êxodo 12, de 1 a 8. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Isso mesmo. O que aconteceu então? Deus pediu que cada família escolhesse um cordeiro ou um carneiro, macho de 1 ano e sem defeito. Ele tinha que estar perfeito, não podia ter um machucado, não poderia estar com uma perna torta, ter quebrado já uma pata. Não, ele tinha que estar perfeitinho. E o que ia acontecer? Numa tarde, lá no anoitecer, no crepúsculo, quando o sol estivesse descendo, eles iam matar esse cordeirinho e com o sangue dele, eles iriam, sabe o quê? Passar aqui, ó, nos umbrais das portas, nesse local aqui, ó. Eles iam passar o sangue em toda essa região aqui. E por quê? Que estranho, né? Passar o sangue para que nas portas e depois eles iriam comer esse cordeiro. A sua família ou ia juntar com uma outra família que fosse pequena, porque aí eles teriam que comer o cordeiro inteiro naquela noite. Por quê? Porque de noite, o que ia acontecer mesmo? Vocês lembram o que aconteceu? A 10ª praga? Foi isso mesmo, um anjo da morte veio, e aí ele veio sobre todo o Egito, até onde os hebreus moravam, né, o povo de Deus. E aí, aonde ele passava e tinha esse sangue na porta, o anjo não entrou. Mas onde ele passava e não tinha esse sangue, o que o anjo da morte fez? Ele entrou e matou todos os filhos primogênitos, ou seja, os mais velhos, né, os irmãos mais velhos da família. E aí houve muito choro naquele momento. Mas o povo de Israel que creu e obedeceu, o que aconteceu? O povo, não aconteceu nada com eles. O anjo da morte não entrou e todos eles ficaram vivos, isso mesmo. E aí depois dessa 10ª praga, aí o Faraó realmente não aguentou mais e o que aconteceu? O povo foi liberto, isso mesmo, o povo foi liberto e todo mundo saiu lá do Egito depois de muitos anos que eles estavam sendo escravizados naquele local, não é? E aí, a Páscoa, ela não foi só feita naquele dia, não. Durante muitos outros anos, a Páscoa foi passando de geração em geração. Vamos lá? Olha, teve a
aquela época do deserto, que o povo ficou no deserto. Depois do deserto, depois ficaram quantos anos no deserto mesmo? Quantos anos? 30? Não, 40 anos. 40 anos no deserto, isso mesmo. E aí eles foram para a Terra Prometida. E lá, cada um pegou uma parte para eles, não é? Só que eles começaram o que mesmo, gente? Vocês lembram? Que eles começaram a pecar. E aí a idolatria veio. E aí um dos reis lá foi muito ruim, o rei Acabe, né? E aí Deus falou assim, não vai dar certo. E aí nisso o povo foi levado para o exílio. Vocês lembram aonde que foi esse exílio? O exílio babilônico. E aí ele ficou muitos anos lá. Mas Deus, mais uma vez, como Deus é muito maravilhoso e misericordioso, Deus foi e libertou o povo do exílio e o povo voltou para a terra e começou a reconstruir o templo, começou a reconstruir a cidade. Mas, depois que passou isso, acabou o Velho Testamento e depois vai começar o Novo Testamento. Só que do Velho Testamento até o Novo Testamento foram 400 anos de silêncio. A gente não sabe o que aconteceu entre o Velho e o Novo Testamento durante 400 anos. Mas Deus tem um propósito para tudo, certo? E quando começa o Novo Testamento? Começa a história de João Batista. Quem que era João Batista mesmo, que eu já ensinei? João Batista foi o último profeta, não é? E ele veio profetizar o quê? Falar sobre o quê? A vinda de Cristo, a vinda de um Messias que viria para libertar o povo. E logo em seguida começa a história de Jesus. Que Jesus veio e que é o que a gente está contando nas últimas aulas, né? A história de Jesus, a infância dele, os milagres dele e o propósito dele. E hoje, na Páscoa, a gente vai contar o motivo principal da vinda de Cristo. Bom, por que a gente comemora a Páscoa hoje? Gosta de comemorar a Páscoa hoje, correto? No domingo, a gente está comemorando a Páscoa. E o que Jesus tem a ver com a Páscoa? Porque a gente está falando de um cordeiro anos atrás lá no Egito que morreu e pegou o sangue, passou nas costas. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Bom, eu vou relembrar vocês um versículo. Lembra do versículo que a gente está decorando esses dias? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é esse Cordeiro de Deus mesmo? É o cordeirinho lá que foi morto? É? Bom, não. O Cordeiro de Deus aqui é Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro. E ele tira o pecado do mundo. Como que ele tirou o pecado do mundo mesmo? Através da sua morte e ressurreição. Para nos dar o quê? A vida eterna. Bom, para contar um pouco sobre a Páscoa, por que a gente também comemora a Páscoa hoje, vamos relembrar. Jesus veio e Jesus, ele passou entre o povo, fazendo vários milagres, fazendo várias coisas, e ele inclusive foi tentado antes dele começar esse ministério dele. E a pergunta é, que eu vou perguntar de novo para vocês, Jesus podia pecar? Sim ou não? Não! Jesus não podia pecar. Por quê? Ele era um homem perfeito. Ele era como se fosse um homem sem defeitos. Tudo que ele fazia era certo. Mas mesmo assim, mesmo que ele fizesse o certo, ele foi acusado, não foi? E aí os fariseus não gostavam dele, falavam que ele estava fazendo coisas erradas, porque os fariseus sabiam que Jesus estava falando certo, não é? Então, o que aconteceu? Os fariseus prenderam Jesus, mandaram prender Jesus. E aí Jesus, ele foi preso e foi acusado de morte. Isso mesmo, o Jesus, ele foi acusado de morte. Então a sentença dele não era ficar preso, era ser morto. E qual morte que era? A morte de cruz. Uma morte que na época era muito ruim e doía muito na pessoa. Então Jesus, ele foi crucificado. Ele foi obrigado a levar a sua cruz, ele foi obrigado a ser colocado lá naquela cruz, né, como a gente já viu. E aí ele teve que derramar o seu sangue, não é? Porque ele foi crucificado, colocaram pregos nas mãos e nos pés, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele sentiu muitas dores, e por qual motivo, gente? Que Jesus, ele teve que sofrer. Ele não tinha poder para falar assim, anjos, me descem daqui. Ele não tinha poder para falar assim, não, eu quero descer daqui a hora que eu quero, eu consigo fazer o que eu quero. Deus não fez o mar se acalmar?
Deus não fez o leproso ser curado, o paralítico começar a andar, o cego ver a água se transformar em vinho? Deus fez 1 milhão de milagres, vários milagres maravilhosos. Ele poderia muito bem sair daquela cruz se ele quisesse, mas esse não era o propósito. O propósito de Deus e de Jesus era morrer. Por quê? Porque através da morte dele e do derramamento do seu sangue, ele nos deu a vida eterna. E o que isso tem a ver com aquele cordeirinho lá da Páscoa, da primeira Páscoa no Egito? Jesus é o nosso cordeiro perfeito. Jesus, ele era um cordeiro perfeito, que através do seu sangue, assim como o sangue do cordeiro foi passado lá nos umbrais, para que o anjo da morte não entrasse e matasse os primogênitos, Jesus, ele veio para nos resgatar através do seu sangue, para que a morte eterna não prevaleça sobre as nossas vidas. Tanto é que hoje nós temos o quê? A vida eterna. A vida eterna, a gente só consegue ter ela hoje porque Jesus morreu por nós. Só que a minha pergunta é, ele morreu, realmente. Só que ele ficou morto? Não. Olha aqui. Jesus ficou morto? Ele morreu na sexta-feira. Hoje é domingo, ele morreu como se fosse numa sexta-feira. E passaram-se 3 dias. Depois que se passaram 3 dias, aconteceu uma coisa maravilhosa. Vamos ler o que aconteceu? Vamos lá, gente. Mateus 28, de 1 a 7. Vamos ler junto comigo? Mateus 28, de 1 a 7. Acompanhe comigo, eu leio na sua casa. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que era domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Sepulcro é onde a pessoa fica quando ela morre, né? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, com muito medo, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Isso mesmo. Um anjo do Senhor chegou para Maria Madalena e a outra Maria e falou: não, gente, não está mais aqui quem morreu, porque ele ressuscitou. Então, ele morreu por nós, só que depois ele ressuscitou. E aí ele ressuscitou e hoje onde que ele está? Realmente, ele foi depois assunto aos céus, né? Ele foi levantado aos céus e ele foi morar na glória com Deus. E hoje ele está lá em cima, sobre as nossas vidas, não é? Ele está junto com Deus Pai e ele nos ama também. Então, gente, é maravilhoso saber como Jesus, ele fez todas essas maravilhas pra gente. Ele veio, ele era um Deus, ele morreu por nós e ele ressuscitou. E ele ressuscitou para dizer: eu venci a morte. Jesus venceu a morte. E ele não só venceu a morte dele, como ele ressuscitou, como ele venceu a nossa morte. Porque através do sangue dele, ele nos deu a vida eterna. Bom, é muito maravilhoso. Olha aí, ó, Jesus ressuscitou. Não tem mais nada lá dentro do túmulo. Outra coisa que eu queria passar para vocês, antes da gente finalizar, é sobre isso daqui, ó. Vocês lembram? Papai e mamãe, eles tomam uma coisinha que chama Santa Ceia. Bom, a gente celebra a Páscoa uma vez por ano, que é o dia que a gente está celebrando hoje, né? Celebrar essa vinda de Jesus e a morte dele para nos salvar. Mas, todo mês, a gente tem uma coisinha que chama Santa Ceia, que a gente toma um cálice de suco de uva e come um pãozinho. É uma forma da gente relembrar todas as vezes que a gente toma o suco e come o pãozinho, para a gente relembrar que Jesus veio e ele veio para nos dar vida. E ele é uma forma de relembrar a Páscoa.
Todos os meses a gente faz isso. E quando vocês forem um pouco mais velhos e vocês fizerem a profissão de fé, vocês também partilharão desse momento tão maravilhoso no culto. Bom, para finalizar nossa aula, vamos cantar uma última música que fala exatamente o quanto Deus é maravilhoso por nós. Essa eu tenho certeza que vocês gostam. Bora lá? Dos Montes. Cantaremos o amor de Deus para sempre e contaremos as maravilhas que Ele nos fez. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor Deus e Pai, é maravilhoso estarmos aqui juntos, aprendendo mais sobre a Páscoa de Cristo, por que Ele veio, por que Ele morreu e por que Ele fez tudo isso, que foi para nos dar a vida eterna. Unicamente pelo seu amor e pela sua misericórdia pelas nossas vidas. Que isso esteja dentro dos nossos corações e que nós possamos cada dia mais fazer mais e mais para Cristo. E em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Isso mesmo, pessoal. Oramos. E para relembrar a última vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Muito bem. Para finalizar, a gente deixou para vocês um linkzinho aqui do YouTube para a gente fazer um origami de uma cruz. É muito legal, é muito interessante. Deixa eu só tirar aqui o violão. Então eu espero que vocês acessem aqui, vocês vão precisar de uma folha, peçam o papai para uma tesoura, peçam o papai e a mamãe para pegarem a régua para vocês fazerem esse origami e depois mandem fotos pra gente de como ficou, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e celebrem a paz, a Páscoa e a paz de Deus e o amor dele, porque ele veio para nos salvar. Um beijão! Tchau!